Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste. Seja bem-vindo a Estudo, um canal de estudos de jovens que buscam resumir o que estuda para passar esse conhecimento para vocês. Mas esse não é o foco de vocês hoje. O foco de vocês, o motivo que vocês entraram no vídeo hoje é para aprenderem sobre a Revolução Francesa. Tô tranquilo. Eu vou direto ao ponto, vou te fazer de uma forma bem resumida, porque sei que vocês não querem perder tempo, vocês estão aqui no YouTube procurando um vídeo sobre o assunto, é porque vocês precisam ir rápido. Então vamos começar. Antes de começar a entender sobre a Revolução Francesa, é importante entender o regime que dominava antes do surgimento da Revolução Francesa. Ele era conhecido como um antigo regime. O antigo regime consistia numa estruturação social muito rígida. Então, quem era nobre, quem era do clero era do clero, e quem era do povão era do povão. Primeiro, segundo, terceiro estado. Primeiro estado, clero, que era dividido em alto clero e baixo clero. O alto clero eram os filhos de nobres e tal, e o baixo clero existiam algumas pessoas do terceiro estado, entendeu? Essa galera que não podia subir de classe. No segundo clero, no caso, o primeiro estado, o clero, ele tinha privilégios e não pagava impostos. O segundo estado, a nobreza, tinha privilégios e não pagava impostos. Os dois representavam uma taxa muito pequena da sociedade francesa da época. Tranquilo. Já o terceiro estado representava a maior taxa de população da sociedade francesa. E eles não tinham privilégios, os seus desejos não eram representados pelo governo e eles eram os únicos que pagavam impostos. Então, grande parte dos salários deles eram só destinados para os impostos. Os camponeses chegavam a pagar 4/5 do que eles ganhavam só para esses impostos. Então, tranquilo, a gente entendeu como a sociedade era desigual e era muito rígida, então um não podia passar para o outro e era assim mesmo. Tranquilo. O poder no antigo regime era absolutista, então o monarca da época detinha todo esse poder. Todos os três poderes, o poder econômico, o poder jurídico, o poder legislativo, todos os poderes que você conhece, está destinado na mão dele, ele que mandava em tudo. Ele era a lei. Então, tranquilo. Sendo assim, ele fazia o que ele queria e as pessoas não podiam muito ter opinião contra isso. Mas tranquilo. O problema não era esse, porque esse regime já estava lá há muito tempo, então é como se as pessoas tivessem se acomodado em relação a isso. Mas a questão é, por conta do governo de Luís XVI, que era o rei que mandava na época, a, a França daquela época foi caminhando para um período de grande crise, por conta de vários motivos. Guerras desnecessárias, para manter os privilégios do clero e da nobreza e tudo isso, foi levando o país a uma grande crise. E essa crise acabou obrigando o rei Luís XVI a convocar uma Assembleia Geral, a Assembleia dos Estados Gerais. E nisso eles deviam decidir como prosseguir com o país nesse período de crise, e também eles tinham que decidir como eles iam votar, porque era a união dos três estados ali naquela votação. O terceiro estado queria que o voto fosse por cabeça. Por quê? Porque é muito explicativo já. O terceiro estado era muito maior que o primeiro e o segundo estado juntos. Já o primeiro e o segundo estado queriam um voto por estado, porque aí eles se uniam e iam ganhar de qualquer jeito. Então, tranquilo. Teve esse embate e tudo mais. Acabou que a opinião, no caso a decisão, acabou favorecendo o primeiro e o segundo estado, do voto por estado, nesse caso. E o terceiro estado se irritou, se estressou, não quis ficar. E aí eles disseram, a gente não vai ficar aqui. Saíram de lá e foram para outro salão e formaram a Assembleia Nacional Constituinte. O que foi essa Assembleia Nacional Constituinte? Eles fizeram ela e decidiram que com aquilo eles iam estabelecer uma Constituição para a França naquela época. E o que isso representava naquele período? Isso representava o fim do absolutismo. O fim do absolutismo. Por quê? Porque agora o rei ia ter que obedecer a uma Constituição, ia ter que obedecer a um parlamento. E assim ficou. Então, em 1789, foi escrito a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1789. E naquilo, vários direitos foram escritos, principalmente o da propriedade privada inalienável. Algo que é bom ressaltar aqui
é que é o iluminismo que deu base a toda a Revolução Francesa. Eu estou fazendo de forma bem resumida, então a gente não pode abranger tudo. Mas o iluminismo, como o movimento intelectual daquele período, principalmente do século XVIII, que pode ter sido conhecido, que foi conhecido como o século das luzes, foi quando o iluminismo mais teve influência, com suas ideias de liberdade, igualdade jurídica, liberdade de expressão, liberdade do mercado, tudo mais. Tranquilo, sabendo disso, a gente já sabe de que tudo isso foi importante. E continuando no lance da Assembleia Nacional Constituinte, teve a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. Então, tranquilo. Seguindo. 2 anos depois dessa declaração, foi formada a primeira Constituição. Tranquilo. Ainda com Luís XVI no poder. A primeira Constituição mudava muitas coisas na sociedade da época. Novos valores, como a gente pode ver aqui. Igualdade jurídica, separação dos 3 poderes, no caso, poder jurídico, poder legislativo e poder judiciário. Livre comércio para o desenvolvimento do capitalismo e indústria, individualismo, busca de ascensão social e poder a partir dos méritos pessoais. Então aqui a gente surge a meritocracia. Meritocracia conhecida até hoje, onde o seu resultado, o seu sucesso depende só de você, do seu mérito, dos seus esforços. Isso vem da ideia burguesa, que precisava ter essa liberdade de ascender, que era muito travada naquela segregação muito bem feita no absolutismo. Tranquilo. Sabendo disso, a primeira Constituição Francesa foi promulgada, aí foi a monarquia constitucional parlamentarista. Tranquilo. Aí segue. Show de bola. Vamos ver mais o que vamos falar sobre aqui. Então, aí durante esse período de 1789 a 1792, 1792, foi durante o rei, várias medidas foram tomadas, mas foi tranquilo. Beleza. A abolição de privilégios, constituição para o clero, os bens do clero foram tomados para o governo, tudo isso. Então a sociedade estava num caminho de mudança muito grande. Isso assustou os países que estavam ao redor, porque o antigo regime, o absolutismo, mandava na Europa inteira. Então ela estava presente. E essa sociedade francesa, o caminho que ela estava tomando, assustava e tremia as bases do antigo regime. Então levava ele a uma possível crise. Isso assustava. Então, após isso, acaba ocorrendo a intervenção estrangeira. Essa intervenção estrangeira foi o quê? A união da Inglaterra, da Prússia, da Rússia e a Áustria. A Inglaterra já tinha ocorrido a Revolução Industrial, então ela não encaixava mais no modelo do antigo regime, o modelo absolutista. Mas então por que ela estava ali presente? Porque assim, a França, no caminho que ela estava tomando, podia se tornar uma concorrente econômica muito grande. E a Inglaterra detinha um monopólio, por conta de ter começado a Revolução Industrial, enorme. Então ele não podia arriscar perder isso. Então ele se uniu a esses 3 países que sim, neles tinham um absolutismo bem estruturado, forte, que era na Prússia, na Rússia e na Áustria. E eles ameaçaram invadir, com o rei Luís XVI ainda no poder. O rei Luís XVI, sabendo disso, ele faz a maior cagada que ele fez, que foi querer fugir. Ele tenta fugir, ele se esconde de povo, né, de uma pessoa do terceiro estado, pede para um cara que trabalhava para ele levar ele como um nobre. Só que no caminho ele acabou sendo descoberto, porque era impossível ele construir hábitos de uma pessoa do terceiro estado assim muito fácil, porque ele já tinha sido criado com a etiqueta de um nobre, de um rei. Então existia uma diferença muito grande. Ele foi descoberto, pegaram ele, prenderam ele, depois julgaram, guilhotinaram, perdeu o pescoço. E aí o poder foi tomado. E aí Revolução Francesa, aí o poder tomado na Revolução Francesa, o poder tomado na França, finalmente isso aconteceu. E aí a Revolução Francesa começa a tomar um rumo mais influente ainda. Por quê? Porque aí agora o povo, terceiro estado, os burgueses,
eles vão ter que combater essa invasão estrangeira. Eles combatem na Batalha de Naumi, em 1792. Eles vencem, conseguem derrotar essa invasão estrangeira e assim tomam o poder. Assim começa a república, assim acaba a monarquia na França e começa uma república, certo? Essa república foi chamada de Convenção Nacional, certo? Foi eleita pelo o voto universal masculino, foi uma das medidas tomadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal, e aí que o voto era possível, o voto censitário. E assim, nisso começam das ideias mais importantes que foram levadas à frente, que foi a ideia da direita e esquerda, certo? A direita e esquerda começou lá porque os girondinos, que eram pessoas menos radicais, a extrema direita nesse caso, acreditava até na volta do absolutismo, e eles tinham ideias mais conservadoras. Já os que estavam na esquerda eram os jacobinos, tinham ideias mais liberais, supostamente, e acreditavam mais no social, assim como um pouco parecido com a direita e esquerda de hoje, certo? E tranquilo. Durante essa convenção nacional, que teve o parlamento e tudo mais, alguns problemas ocorreram. Show? Risco de invasão, boicote dos girondinos a essa convenção nacional. Então existe uma crise ali dentro, certo? Então os jacobinos aproveitaram, os sans-culottes, que eram um grupo dessa Revolução Francesa muito importante, que eram de trabalhadores pequenos, trabalhadores agrários, tudo mais, que era um grupo mais radical. Então eles tomavam atitudes mais radicais, invadiam instalações e tudo mais. Eles invadem a convenção, certo? E dão o poder para os jacobinos. E aí os jacobinos tomam o poder. E assim começa a ditadura jacobina, que também foi conhecida como Era do Terror, de 1792 a 1794, certo? A Era do Terror foi comandada por Robespierre na época, teve algumas mudanças importantes, reforma agrária e tudo mais, mas foi muito conhecida por uma grande opressão na época. Então, muita gente foi guilhotinada. A guilhotina era usada constantemente. Todo mundo que era contra o governo, contra o Estado, era morto, era executado. E foi um período de muito medo durante a Revolução Francesa. Mas a primeira Constituição, na ditadura jacobina, apresentou algumas mudanças importantes. O voto universal, nesse caso, foi realmente universal. Universal, tipo assim, ainda era só os homens, mas não era mais censitário, então não era mais uma questão financeira para você poder votar. Isso foi importante na mudança dos jacobinos. Além disso, teve direitos individuais, distribuição das terras, como eu falei, reforma agrária, fim da escravidão nas colônias francesas. Isso é algo importante que vai ser lembrado novamente quando a gente estiver estudando Era Napoleônica. Escolas primárias e públicas, então a educação foi algo muito investido durante o governo jacobino. Então, educação primária para todos, tudo mais. Beleza. Só com o tempo, como eu falei, essa Era do Terror não conseguiu ser sustentada, foi entrando em crise, a galera começou a querer sabotar, e aí os girondinos aproveitaram, tomaram o poder, porque eles já estavam enfraquecidos. E assim começa o período dos girondinos ao poder. Tranquilo. O período dos girondinos ao poder foi conhecido como Diretório. O que foi o Diretório? O diretório era formado por 5 pessoas, então não poderia ter sido por 5 diretores, certo? Que foram eleitos novamente pelo voto censitário. Então esse voto universal foi retirado, voltou o voto censitário, uma questão financeira. Então pessoas que tinham acima de uma condição financeira para cima podiam votar, nesse caso. Então tranquilo. O diretório manteve o seu governo por um tempo, mas sempre foi um pouco frágil, porque ele tomava tiro de todos os lados. Então a extrema-direita, que era do lado dele, também buscava sabotar, porque a extrema-direita queria a volta do absolutismo. E o poder havia pressão dos radicais da esquerda. Os jacobinos, como é óbvio, foram tirados do poder, eles não concordavam, então buscavam sabotar também. A lei do... eu esqueci de citar algo muito importante. No período dos jacobinos, houve uma lei do máximo. O que foi a lei do máximo?
A lei do máximo era uma lei que travava o preço das coisas. Então, preços dos alimentos e tal eram congelados. Era a lei do máximo. É o que não funciona, mas a gente não vai entrar na questão econômica aqui. Foi o que eles fizeram e mantiveram os preços. Só que no período dos girondinos, da direita, eles cortaram isso. E agravou ainda mais a crise que tinha ocorrido durante os períodos jacobinos, que eles tinham herdado essa crise e continuavam nela. Ter tirado essa lei do máximo descongelou o preço, inflação, o preço subiu, a crise foi agravada. Sendo assim, havia um caos político na época, um caos econômico, um caos social, e assim foi um ambiente muito propício para a ascensão de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão era um militar da época que estava ganhando muita influência por ter ganhado muitas vitórias no exterior, foi ganhando influência dentro do país. E com o diretório em crise, ele aproveitou e deu um golpe do 18 Brumário, e assim fechou o diretório e começou o período, a era napoleônica com o consulado. Mas isso já é outro assunto. Também faz parte da Revolução Francesa, mas é uma era mais separada, certo? Então é isso por hoje. Eu tentei fazer um vídeo resumido, mas a Revolução Francesa é um assunto muito vasto, então é complicado a gente resumir isso daqui de forma muito rápida, certo? Talvez eu faça outro vídeo para abranger a era napoleônica, caso seja necessário, mas por enquanto é isso que vocês precisam saber de forma resumida sobre a Revolução Francesa. Indico também que vocês procurem mais conteúdo por aí, com certeza. Esse vídeo não substitui a aula de um profissional, é só um jovem que estudou o assunto por agora e quer resumir isso e ajudar pessoas que estão assistindo. Então, bons estudos, continuem fortes, continuem estudando e é nóis.